No livro de Juízes tem um personagem que muita gente conhece, já ouviu falar, já reconhece a história, que é Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão e Dalila, que Dalila foi lá e cortou o cabelo dele, e ele foi lá e perdeu suas forças. Essa história, que todo mundo conhece, que todo mundo já sabe mais ou menos, ela só é a gota que derrama a água do copo, sabe? Ela só é a ponta do iceberg. Sansão foi uma criança que foi um desejo de Deus. Ele foi escolhido por Deus. A mãe dele era estéril e ele não podia ter filho. Então, Deus escolheu a mãe dele, falou com ela, falou, olha, seu filho vai ser nazireu, ele vai ter um propósito. Ele vai ser um cara separado para viver diferente das outras pessoas. Ele não vai poder mexer com animais mortos, ele não vai beber vinho e ele não vai cortar o cabelo. Sansão foi uma criança cuidada para ter um propósito de Deus. Muitas das vezes a gente nasce dentro de uma família, nasce em uma comunidade, mas a gente ainda não sabe qual é o nosso propósito ali. Mas Sansão foi escolhido e foi falado para a família dele que queria ser. E ele se tornou um juiz de Israel. Ele decidia e governava o povo de Israel. Antes do rei Saul, que foi o primeiro rei, quem decidia naquela época eram juízes. E Sansão era um cara separado por Deus, era um cara escolhido por Deus para fazer a missão que Deus tinha escolhido, que era se livrar daquela opressão dos filisteus. E aí Sansão vai crescendo, vai vivendo, e ele era um cara forte, ele era um cara famoso, ele era um cara que tinha um poder. E por causa disso, ele começa a ter uma vida muito mimada, muito pelas suas próprias escolhas. E a primeira história de Sansão acontece também por causa de uma mulher. A palavra vai falar em Juízes que ele vai e encontra uma mulher que não era de Israel, uma mulher filisteia, e ele se agrada dessa mulher. Aí ele chega pro pai dele e fala, olha pai, vai lá e fala com a família dela que eu me agradei dela, ó, eu quero ficar com ela. Esse é o erro de Sansão, o primeiro erro de Sansão. É agradar através dos seus próprios olhos. Os nossos olhos são enganosos. Os nossos olhos, muitas das vezes, não é os planos de Deus. Deus tem um plano para nós. Deus tem uma escolha para nós. E nós vamos através do que nós achamos que é certo. Outra história de olhar foi de Samuel. Samuel foi escolher um novo rei no lugar de Saul. Ele olha o filho mais velho, irmão de Davi, e fala, esse cara aqui tem cara de rei. Esse cara aqui é o que vai ser escolhido. E Deus fala para ele, olha, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Sansão olhou para aquela mulher e se agradou só da aparência dela. Só olhou para ela e viu o que agradava aos olhos dele. E o pai dele vira e fala assim, olha, não é melhor você ver se você não acha uma mulher aqui no nosso meio, uma mulher que é de Israel, uma mulher que dá certo para você? E Sansão fala, não, eu quero aquela mulher. Sansão é um cara separado, um cara escolhido, cuidado para ter um projeto de Deus. Decide largar mão dos princípios de viver com a mulher do mesmo povo, com a mesma ideologia, para escolher uma mulher que era fora do reino de Deus, era uma mulher fora dos planos de Deus, era fora das escolhas que Deus tinha para a vida dele. Esse é o primeiro erro de Sansão. Sansão entrega a sua vida, a sua escolha, para alguém que não tinha o mesmo jugo que ele. Não pensava como ele. Não tinha a mesma ideia que Deus era o centro da vida dele. Eles tinham outros princípios. Sansão foi chamado para tirar
o povo de Israel dos filisteus, e o principal juiz se envolve com a mulher filisteia. Tá vendo como Sansão pega e faz algo que Deus não queria? Sansão vai viver com alguém que tem um jugo desigual. Casar e ter uma relação com uma mulher que é do jugo desigual. É igual você que é cristão, começa a namorar com uma menina que é católica, uma menina católica que quer namorar com um menino cristão. Cada um serve a Deus, não a questão. Mas e aí, quando a criança nascer, vai batizar quando é criança, só quando ele tiver adulto, vai levar para catequese, vai levar para EBD, para onde que vai? Quando a gente escolhe alguém, a gente precisa ver se essa pessoa está andando no mesmo propósito que nós. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para ser separado, para ser diferente dos demais. Quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente precisa parecer com Ele e se afastar daquilo que não se parece com Ele. E Sansão invoca nessa mulher, endoida nessa mulher. E aí começa a peleja de Sansão. Pelos olhos dele, pelo que ele escolheu, ele vai se envolver com essa mulher, ele vai querer casar com essa mulher e vai fazer uma festa de casamento. E pela história, ninguém de Israel foi, ele foi sozinho para esse casamento. E aí, ele começa a festa do casamento e lança uma pergunta ali para os convidados, valendo uma peça de roupa para cada um. Tinha 30 convidados. Se eles acertassem, ia ganhar 30 peças de roupa. E se ele ganhasse, ele ia ganhar as 30 peças de roupa. Naquela época, a roupa não era igual hoje. Você vai ali no shopping e compra